Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, né? Que é a importação de dados e relatórios utilizando uma biblioteca que a gente usa dentro do Laravel, que é justamente o PHP Spreadsheet, né? Que é uma biblioteca que facilita muito a gente estar convertendo os nossos dados, né? Nosso modelo para Excel, né? E também pegando um arquivo Excel e importando dentro do nosso sistema. É bem útil justamente porque a maioria no mercado, né, muitas pessoas acabam disponibilizando os dados de clientes, né, e tudo através do Excel, né, e as pessoas têm mais conhecimento de como trabalhar com ele do que trabalhar com SQL, por exemplo, né? Então, hoje nós vamos mostrar aqui como fazer a importação e também a extração dos dados dentro do Laravel, utilizando o PHP Spreadsheet. Abrindo aqui na documentação do PHP Spreadsheet, a gente pode dar uma olhada em algumas coisas. Por exemplo, ele faz a leitura de arquivos ODS, tá vendo? OpenOffice, XML, XLSX do Excel, tá vendo? As outras versões do XLS, que é o Excel antigo, tá vendo? XML, LHTML também, CSV, tá vendo? Então ele lê e escreve também, então ele gera um arquivo desse, né? No vídeo de hoje a gente vai estar falando só sobre a importação e exportação em Excel, tá? Uma coisa também bem útil, né, que a gente pode estar usando é gerar em PDF, né? Às vezes você quer gerar um formulário para que alguma pessoa assine, né, alguma coisa, você pode imprimir um arquivo PDF, né, que seria um arquivo sem edição, né, digamos sem edição, você pode estar usando aí, né? Um requerimento dele tem que ter a versão 7.2 do PHP, né? Nós estamos usando aqui a 7.4. Ok, tá aqui. Então a gente primeiro começa assim, ó. Você pode estar usando dentro do framework, Laravel, Lumen, qual que você quiser trabalhar, pode usar o PHP puro também. É só você usar o Compose, né? Compose Required. Eu já rodei ele aqui, tá? Os meus comandos. E eu já instalei ele, beleza? Essa opção aqui a gente não vai fazer, tá? Então aqui é um primeiro exemplo, ó, que seria um primeiro exemplo de como ele geraria um relatório, tá vendo? Write Spreadsheet. Então tem uma forma dele estar escrevendo aí um relatório para você. Então ele te dá uns exemplos, né? Aqui embaixo também é bem legal que ele te dá alguns exemplos prontos, se você quiser descobrir aí, é bem bacana. Tem várias formas de filtros, bem legal que esse pacote ele já entrega, né? Voltando aqui no nosso projeto, estou usando um projeto que a gente já está trabalhando algumas semanas, né? Eu vou deixar o link aqui para os projetos anteriores, enquanto a gente for falando dos recursos que a gente for trabalhando, tá? Então a gente inicia ele aqui, vou botar a barra Customers. Tá aqui. Então, beleza, eu vou fazer todo o processo aqui para você dar uma olhada como funciona. Então, primeiro nós vamos importar os clientes. Eu posso inserir o cliente por aqui, né, como a gente estava vendo nos vídeos anteriores. Mas agora eu vou fazer uma importação através de um arquivo Excel que tem todos os meus clientes. Eu tenho ele aqui, ó. Então, já deixei pronto aqui pra gente. São 3 colunas que nós temos na base de dados. Temos o nome, o e-mail e o CPF, beleza? O que acontece? Na primeira coluna, geralmente a gente descreve o nome da coluna. Então vai ser a coluna A, na linha 1 vai ser nome. A B, na linha 1 vai ser e-mail e aqui vai ser CPF, né? Então vamos importar esses dados. Isso aqui vai ter que ficar na coluna nome, e-mail e CPF, justamente. Eu já deixei algumas coisas aqui, se você reparar, ó, o CPF ele está sem o ponto, beleza? Então fica mais fácil para a gente importar, porém esse CPF, se você ver, ele tem 10 dígitos só, tá faltando um zero aqui, por exemplo. Então às vezes existem arquivos em Excel, né, importações, já aconteceu comigo várias vezes, de ter que importar esse CPF e esse CPF não ter os números atrás. Por exemplo, às vezes tem CPF que começa com 3 zeros, né, os CPF mais antigos,
eles têm uns números anteriores, então 000 ponto alguma coisa, né? Nesse caso é 0.97. Então, a gente vai trabalhar com esse dado aqui no PHP, depois eu vou dar uma olhada, vou te mostrar como é que a gente está fazendo lá para preencher esse zero e salvar dentro do nosso banco de dados, beleza? E aqui os outros estão com ponto, tá vendo? Então a gente vai usar uma função que já vai remover esses pontos, o traço que está aqui na frente, beleza? Então vamos lá, vamos importar esse arquivo aqui, ó, importação clientes, xlsx. A gente vem aqui, importar clientes. Beleza, dentro aqui da nossa tela, estamos numa tela para incluir o arquivo, então vamos clicar aqui. Vou procurar meu arquivo, Open, e vou clicar em enviar. O que vai acontecer? Ó? Ele vai falar que os dados importados com sucesso, aí dados inseridos, ó, foram inseridos 3 linhas e dados atualizados 0. Tá? A gente pode fazer uma carga de novo desse arquivo, ó. Vamos voltar aqui, ó. E nesse momento, o que ele vai fazer? Como são os mesmos CPFs, né? Eu verifico se o CPF que eu tenho na planilha já existe na minha base de dados. E se ela existir, ela atualiza isso, né? Você pode simplesmente retornar um erro, né? Nesse modelo de negócio que nós estamos trabalhando aqui, ele está substituindo todos que já tem igual. Então, se tiver um nome diferente, ele vai atualizar o nome dessa linha que já existe no banco de dados. Então, ficaria assim, ó. Ele já atualizou, então, ó, dados importados, dados inseridos. Ó, então não seriam nenhum, porque já existia, e atualizou 3, beleza? Isso daí, essa importação é uma coisa bem legal, né, que a gente pode estar trabalhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover uma coluna dessa aqui, ó, que é uma condição que eu coloquei dentro do importador, ó, salvei, que é uma condição que eu coloquei dentro do importador justamente para bloquear se a sua importador, o seu arquivo de importação não tiver o tamanho específico, né? Então, nesse caso, precisa ter 3 colunas, né? Então, ó, vamos importar aqui, ó, de novo. Ele vai nos retornar um erro. Tá vendo, ó? Verifique se as colunas nome, e-mail e CPF estão presentes na planilha com seus devidos dados. Então, legal, né? Ele nem chegou a popular nosso banco, né? Porque ele verifica se existe a consistência desses dados, né? Dentro dessa planilha de importação. Então, você pode trabalhar com as condições se quiser, você pode retornar essas mensagens aí que você precisar. Beleza, então, vamos voltar aqui da nossa planilha, beleza? Deixar salvo aqui. E o outro recurso que a gente vai ver hoje também é o relatório. Isso aqui não estava aparecendo, se você voltar um pouco o vídeo no início, esse relatório não aparecia, que eu faço uma verificação, que se não tiver nenhum dado aqui, beleza? Não faz sentido a gente gerar um relatório de clientes, então ele fica escondido, né? Não deixa, na verdade ele nem aparece nessa tela, né? O link fica indisponível. Então, vamos clicar agora em relatório de clientes. O que ele vai fazer? Ele vai baixar todos os nossos clientes que estão cadastrados na base de dados, vai criar um arquivo em Excel para a gente e vai fornecer o link para a gente baixar, tá vendo? Lá embaixo, ó, o customer report e tem uma data, né? E o arquivo. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele já fica disponível para a gente, ó, vamos salvar. Tá aqui, ó. Esse aqui, beleza? Ó, vou aumentar as colunas. Então tá aqui, ó, ID 1, 2, 3, tá aqui os nomes que importou, o e-mail, CPF, né? A data de criação e a data de edição, tá vendo? Aquele CPF que tava faltando um 0, tá vendo? Ele populou automaticamente o 0 antes, né? Muito legal. Então agora nós vamos ver como isso funciona dentro aqui do Laravel, dentro do nossa regra de negócio, nossos controladores. Vamos ver como que isso tudo aqui funciona. Então vamos lá. Abrindo aqui, primeiro, nós temos as nossas rotas. Eu criei algumas rotas dentro aqui do arquivo web, tá vendo? Lembrando que esse projeto, como todos os outros que a gente está fazendo aqui, todos estão disponíveis lá no GitHub, você pode baixar, pode usar o código que você quiser, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade também para sugerir alterações, né? Porque sempre precisamos fazer refatoração no nosso código, sempre tem coisa para melhorar, né?
Mas pode baixar lá, tá o link aqui nos comentários, eu vou deixar um card aqui em cima agora também, que você pode entrar lá no GitHub e baixar esse projeto, beleza? Então aqui, ó, tô no meu arquivo web das minhas rotas, tá? Eu coloquei basicamente aqui 3 rotas novas, essas aqui já existia, tá? Que seria o nosso resource, que seria o padrão, né? É o CRUD padrão, né? Create, Read, Delete, Update, para a gente fazer as operações básicas do nosso cliente. E aqui em cima, ó, o que nós estamos fazendo? Esse aqui é a rota de relatório, beleza? Vamos falar primeiro de importação. Então, essa aqui é a primeira rota de importação, ó. Ele joga lá para o nosso método import dentro do Customer Controller. Estou nomeando ela aqui. E aqui embaixo seria para poder realmente fazer a importação. Então, isso aqui é a tela que faz a importação, né? Que você vê lá, você seleciona o arquivo. E essa aqui é a rota que faz realmente o salvamento dos dados no nosso banco de dados, que é o Store Import, que vai para o método Store Import. Beleza? E depois nós temos a rota de report, né? Que tem um parâmetro não obrigatório aqui. A gente vai entender depois porque que tem esse parâmetro não obrigatório. E vai para o método report. Beleza, vamos abrir agora então aqui o nosso controlador de Customer Report. Customer Controller, desculpa. Então vamos aqui, app. Beleza? Vamos fechar aqui para a gente começar do zero. Ó. HTTP Controllers Customer Controller. Tá? Vamos aqui para cima, ó. Então nós começamos aqui, ó, import, beleza? Então esse import é justamente essa rota aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ó, importar clientes, tá vendo? Lá embaixo, ó, customer/import. Então ele vai cair dentro de uma view, tá? Então tá aqui, ó, ele vai cair dentro de uma view chamada customer.import. Então vamos abrir essa view aqui para ver como é que ela tá. Vamos aqui em Resource, Views, Import, beleza? Então é uma view bem simples, né? Aqui ela tem um formulário, beleza? Que aponta justamente para a rota para salvar essa importação. Ele é um tipo multipart form data, porque nós vamos subir um arquivo, né? Tem que ser esse tipo de ink type, tem que colocar essa informação, para que senão ele não funciona. O HTML não entende que é um tipo de arquivo. E aqui embaixo nós temos um campo apenas, ó. Esse campo file, tá vendo? Nós estamos subindo esse campo file exatamente lá no nosso... É a única coisa que nós estamos fazendo. E um botão submit, ok? Voltando aqui então no nosso controlador, vamos ver a rota Store Import. Então o Store Import ele tem aqui um form request, que justamente ele verifica se o arquivo existe. Então o arquivo ele tem que ser enviado, então ele é obrigatório, né? Ele também precisa ser do tipo XLS, XLSX. Bom, nós vimos lá na documentação que dá para você trabalhar com outro tipo de arquivo, né? ODS, tem XML, né? No nosso caso a gente vai trabalhar apenas com Excel, mas você pode usar aí nos seus testes, né? Fica à vontade aí. A gente pode fazer um teste agora, quer ver, ó, de validação, ó. Vamos tentar enviar algum arquivo aqui. Vamos pegar um arquivo que eu tenho aqui qualquer, beleza? Ó, vamos tentar enviar. Ele vai me dar um erro. Ó. O campo arquivo deve ser um tipo XLS, XLSX, porque eu coloquei uma validação justamente para isso, né? E se eu tentar enviar sem preencher nada, ó, ele vai falar que é obrigatório. Então a gente só consegue passar essa parte se a gente passar essas duas regras de validação. Beleza, então aqui continuando, ó. Então seria o Store Report. Depois que se ele passar da validação, ele vai fazer todas essas informações aqui embaixo. Então vai fazer tudo isso daqui, ó. Então primeiro ele vai tentar. Nós vamos acessar uma classe chamada Custom Import, já vamos ver ela lá, que tem um método chamado AllData, né? Justamente para incluir um cliente com todos os campos, todas as informações. Eu criei esse AllData justamente para isso. Então, quando ele faz a importação, ele já retorna uma notificação. Vamos lá para a classe de Custom Import. Justamente eu estou aqui em cima no nosso constructor, eu estou injetando a dependência dela aqui, ó, para Custom Report, beleza? Tá aqui, ó, classe.
e eu estou injetando independência justamente numa variável local e estou usando ela lá embaixo, como a gente está fazendo aqui, ó, beleza? Então vamos lá para o nosso método AllData. Beleza. Eu criei uma pasta aqui do lado, ó, tá dentro de, ela está na raiz da app, então está na app import. Aí eu criei essa classe custom import, justamente o método que a gente está vendo aqui, ó. Então, seguindo lá o padrão do nosso PHP spreadsheet, nós temos que importar esse IO Factory, justamente para a gente poder fazer essas operações de entrada e saída de dados, né? E aqui eu também estou injetando algumas coisas, ó. Estou injetando um cliente, né? A nossa classe cliente, e uma nova classe chama Sanitize, que é sanitizar, né? Seria limpar, corrigir, né? Tem essas traduções. Então é uma classe de utilidade. Você pode colocar alguns métodos que você poderia usar. Em vez de você ficar repetindo isso, né? Você pode usar para fazer algumas coisas que a gente vai ver aqui embaixo. Então, ó, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele simplesmente está carregando um arquivo, tá vendo? Esse request file é exatamente o arquivo que eu estou recebendo lá no meu controlador, aqui, ó, no meu controlador request, beleza? Eu tinha uma posição chamada file, então eu já mando o request direto para ele aqui, ó, voltando aqui, ó. Então eu já leio o arquivo, beleza? Então eu não preciso validar isso daqui, porque já está sendo validado aqui atrás, beleza? Aqui eu leio o arquivo, aqui eu transformo ele numa planilha, né, um Active Sheet, e coloco os dados numa array. Então ele transforma isso tudo num array. Ó. Então essa variável data tem todos os dados já nessa posição, com todos os dados que eu tenho da minha planilha, né, todas as linhas e colunas, né. A gente já vai usá-la aqui embaixo. Ó. Então eu declaro algumas variáveis zeradas. Ó. O line, que seria a posição da linha específica que está rodando, a quantidade de registros que foram criados e a quantidade de registros que foram atualizados. Não sei se você lembra lá atrás, quando eu mostrei o processo, ele conta essas informações. Quantos registros foram criados, quantos foram atualizados, né? Então isso aqui a gente vai incrementando de acordo com o que vai acontecendo. Criou, incrementa um, atualizou, incrementa esse de baixo, entendeu? E a linha é a mesma coisa. Então aqui a gente faz isso, aí começa o processo. Ó. Então a gente pega todos os dados e transforma ele num item. Então em cada linha que ele fizer isso, ele vai trabalhar com o nosso algoritmo aqui. Ó. Então aqui, o que começa? Vamos abrir aqui a nossa planilha de novo, justamente para a gente dar uma olhada no que nós temos lá, ó, só para a gente entender. Então tá aqui, ó. A primeira linha é o nome, então é a coluna que tem nome, e-mail e CPF. Geralmente essa coluna a gente não precisa fazer nada, né? Então a gente pula ela. Então o que a gente está fazendo aqui, ó? Se for a primeira linha, eu não estou considerando. Eu coloquei isso aqui para ficar mais didático, mas simplesmente poderia tirar isso daqui e deixar a partir da linha 2, beleza? Então, ó, ele não vai fazer nada na linha 1. Então ele começa com 0. Linha 0 é um array. Então a linha 0 começa com naquela primeira coluna, linha 1, beleza? Aí se for maior do que 0, ou seja, se for aqui, ó, 2, 3, 4, se tiver mais informações aqui para baixo, ele vai ficar fazendo isso, entendeu? Dentro desse laço de repetição. Mas antes de chegar aqui dentro, a gente tinha uma condição que a gente não falou, que foi exatamente esse count, tá vendo aqui, ó? Então aqui seria aquela validação que nós informaríamos para o usuário se está faltando alguma coluna. Então ele conta a quantidade de colunas que existe dentro da nossa planilha, né? Então lá tem que ter 3 colunas, ó, nome, e-mail e CPF. Então quando a gente tirou lá, ele justamente retornou um erro. Então se a gente for para o else dessa operação, ó, ele faz uma notificação dizendo que a planilha é inválida e nos traz aquela notificação de colunas e tal, que a gente vai dar uma olhada depois. Então beleza, aqui ó, na linha 37, a gente tem aqui ó, que são, se a linha for mais que 0, então ele vai começar a pegar todos os nossos dados, né? Então o que eu faço primeiro? Eu verifico se o CPF dessa linha existe no meu banco de dados, entendeu? Então eu verifico assim, ó, eu pego esse camarada aqui, vou lá no meu banco de dados, né, do nossa classe clientes, e verifico se esse cliente desse CPF existe, e se tiver eu trago a primeira linha dele, ok? Mas antes disso, o que eu faço? Eu limpo os meus dados, ó. Então eu pego o meu
o meu item 2, que seria a posição do meu array, né? Na posição 2, então é 0, 1, 2, que é a terceira coluna, que é CPF, eu simplesmente limpo ela. Aqui. Vamos ver o que está fazendo aqui nessa função de vale de CPF. Olha só que legal. O que o vale de CPF tem? Nós temos aqui dentro do Sanitize, que é essa, está dentro de tudo Sanitize, ele tem duas funções, tá vendo? Então aqui é apenas números, justamente para ele tirar tudo quanto é tipo de caractere especial, deixar de 0 a 9, é apenas isso que ele vai fazer. Então ele faz aqui um preg replace para poder substituir os dados e me entregar apenas números, que é o CPF, é só números mesmo, né? Aí aqui embaixo ele faz aquela função que eu estou chamando lá no meu custom import. Então eu pego aqui a string, beleza? Eu uso essa função de cima, então eu já limpo os dados, já deixo com 0 até 9 e verifico se isso é numérico, se isso tudo é numérico. Se for numérico, eu verifico as 11 posições da minha string, né? Então se tiver faltando uma posição, ele preenche com 0. Se tiver faltando duas, ele preenche com 2 zeros. No início de cada da string, na posição 1, né? Então isso aqui é muito legal. Então se tiver, igual nesse caso aqui, ó, se isso aqui tiver assim, ó, ele vai colocar um 0 aqui, ó. Se isso aqui tiver assim, vai botar 2 zeros. Se tiver assim, botar 3 zeros. Entendeu? Então ficaria bem bacana aí, né? E a gente salvaria o CPF corretamente dentro do nosso banco de dados. Depois ele retorna já o CPF limpo. E se isso aqui não for numérico, a gente retorna nulo, né? O que vai quebrar a nossa condição de negócio, justamente aqui no import, ó. Então ele vai retornar nulo aqui e a gente não vai encontrar esse CPF, beleza? Então isso aqui é muito fundamental na hora da gente estar fazendo a importação. A importação fica mais limpa, né? Você trabalha com os dados reais, né? A gente não abre margem para nenhum tipo de erro, né? E descendo aqui agora, o que ele vai fazer? Então, se esse cliente existir, ele vai simplesmente atualizar os dados no banco de dados, beleza? Nome, e-mail, CPF já limpo, ok? E coloca um update mais. Então ele fala que esse cara foi atualizado. Porém, se ele não existir, eu crio, tá vendo? Exatamente, eu só troco esse parâmetro aqui de update para create aqui embaixo e falo que ele foi criado. Então eu coloco uma posição. Então ele vai ficar fazendo enquanto tiver dados, tiver 100 linhas aqui, ele vai fazer para as 100 linhas aqui, entendeu? Vai ignorar 0 e a linha 2, 3, 4, 5, 6 aqui vai incrementando, ele vai fazer essa opção. É muito legal, vai ficar legal. Beleza. Então, continuando aqui, ó, ele retorna, a gente não tem essa opção, aí se deu tudo certo, ele retorna dizendo que deu certo. Ó. Planilha importada com sucesso, foi criado, aí a quantidade de registros que foram criados e atualizados. E a gente retorna aqui para o nosso controlador o que aconteceu, que seria na variável notification. Se você perceber, essa variável notification, ele é um array. Entendeu? Então tem várias posições, né? Só tirando a opção de que só o notification teria uma posição só, aqui considera algum erro, né? Do tamanho. Então beleza, está aqui, ó. Aí eu faço a verificação. Se na posição mensagem do meu notification for importado, e eu exibo aquelas mensagens para o cliente, tá vendo? Então eu monto direitinho aqui, ó. Isso aqui é a tradução, então se a gente for nos arquivos de tradução, a gente pode abrir aqui, ó. Pode abrir eles aqui, ó, validation. Então se a gente for no arquivo de tradução, a gente consegue ver essas mensagens todas acontecendo aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Dados importados com sucesso, tá vendo? Ocorreu um erro, se der algum problema. Data created, ó, dados inseridos, não criado. Dados importados ou não importados. Então ele faz aqui, ó. Vendo? Eu coloco as mensagens traduzidas, então que se tiver algum idioma diferente, a gente já cria essas chaves, ele vai automaticamente. E aqui eu concateno, tá vendo? Então dados criados, aí coloca o valor que veio lá do nosso custom import e atualizados, beleza? Então fica bem dinâmico aí, dá para você usar dessa forma também. Porém, se ele vier com inválido, ele dá aquela mensagem, ó.
não importado. Nesse caso não está no validation, está dentro do platform, que é uma outra chave de tradução. A gente já tinha criado essa estrutura, eu vou deixar um card aqui em cima, que é a aula sobre validações e traduções, né? Justamente utilizando isso daqui. Então aqui, ó, as mensagens, tá vendo? Relatório de... Na verdade não. Aqui, ó, importação. Verifique se as colunas nome, e-mail e CPF estão presentes. Então seria esse aqui o erro que apareceria lá, né? Isso aqui que a gente exibiria para o usuário caso viesse essa mensagem de inválido, né? Entrasse na condição de válido dentro do lá no nosso Custom Import. Beleza? Então se deu certo, ele retorna para a nossa página inicial com uma notificação, senão ele retorna para a página lá para o Create, né, o formulário de inserção com essa mensagem de notificação. Beleza? E se deu errado, ele vai lá para a parte de criação também, dizendo que não foi importada, né? Tem uma mensagem genérica lá de importação. Beleza? Então é isso sobre a importação de dados. A parte de relatórios é bem mais simples, tá? Ele é bem mais tranquilo. Se a gente for ver aqui embaixo, nós temos o método de report. Nós temos lá na nossa página index 2 botões. Vamos abrir lá então. Nós temos 2 botões, ó. Relatório de clientes e aqui relatório também, ó. Beleza? Qual a diferença? Esse relatório de clientes, ele vai pegar todos os clientes que tem cadastrado na nossa base de dados. E esse aqui é um relatório de cada linha. Então, por exemplo, nós temos poucos dados aqui, né? Nós temos CPF, o nome e o e-mail. Mas, por exemplo, você poderia ter um endereço, você poderia ter o telefone, né? Se a gente fosse colocar isso tudo dentro desse table, ficaria enorme. Então, a gente poderia disponibilizar um relatório desse único usuário, justamente clicando aqui, ó. Então teria todos os dados, ó. Se a gente clicar em relatório, ele gera o relatório só para essa linha. Então, ó, vamos salvar aqui, vamos abrir ele, ó. Então, como que ficaria bem legal, ó. Tá vendo? Então ele geraria o relatório. Se você tivesse mais colunas aqui para frente, ele preencheria, né? Traria todos os dados que você tem lá no seu banco de dados, né? Vou fechar isso daqui. Então, beleza, ó. Fechei. Como ficaria isso na nossa programação? Bom, eu já mostrei aqui o arquivo web, que ele teria, na linha 20 aqui, ó, tem uma rota justamente para baixar o relatório. Então, eu coloquei esse atributo aqui, ó, esse parâmetro como opcional. Se você coloca uma interrogação na frente do nosso parâmetro, ele fala para o Laravel o seguinte, olha, esse parâmetro ele pode ser que exista ou não, né? Então é justamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Se a gente vem aqui, ó, em cada linha tem, tá vendo, /1, /3, /2 lá no canto esquerdo. Então ele vai baixar o relatório por cliente. E se a gente colocar aqui, ó, ele não tem um parâmetro para o cliente, né? Então é justamente isso que a gente faz aqui no nosso controlador. Vamos aqui no controlador, Custom Control, temos aqui o método report, ó. Então ele já inicializa lá o nosso parâmetro como nulo, né? Então não é obrigatório você mandar o seu ID de cliente. Então a gente faz a verificação. Se esse ID de cliente continuar nulo, eu vou listar o meu relatório com todos os meus clientes, ó. Então ele vai para o Custom All, beleza? E se não, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma collection aqui, né? Que tenha o ID que eu passei por parâmetro, beleza? Então ele faz isso. Aí o que ele faz depois? Ele pega, declara uma variável notification e a gente eu tenho outra variável aqui também que eu uso injetando, tá vendo? Custom Report. Então eu tenho outra classe que faz aqui os dados do cliente, né? Para gerar o Excel pra gente. Então eu mando isso aqui para ele, ó. Lá no nosso Custom Report eu tenho um list, beleza? Que eu mando toda a minha coleção de dados que eu vou gerar esse relatório. Então vamos lá no método list, beleza? Ele está dentro aqui, ó, é bem similar com o nosso import, beleza? Só que ele está na pasta, report, beleza? Custom report, está aqui, ó. Criamos aqui uma nova classe. Aí que vem a questão.
O PHP Spreadsheet, ele pede para a gente declarar trabalhar com dois tipos de arquivo aqui no caso. Ó. A gente importa o Spreadsheet e o XLSX, que é o tipo de arquivo que a gente vai gerar, beleza? Então tá aqui como eu começo. Ó. Aqui eu recebo todos os meus parâmetros, né? No caso a minha coleção de dados, beleza? De customers. E aqui eu começo. Ó. Aqui eu declaro uma nova planilha. Aqui eu faço os parâmetros do spreadsheet, né, igual a documentação. Aqui eu defino o título, tá vendo? Então aqui para baixo eu não coloco o nome das colunas manualmente, né? Aqui eu coloco de acordo com a minha tradução. Então tá aqui, ó, esse underline, underline, já tinha visto lá na aula de validação de traduções, que a gente consegue usar também, além do trans, a gente consegue usar um underline. Então eu vou lá no Customer, eu coloco lá o Report Type Customer. Tá aqui, ó. Aqui, ó, Report Type Customer, beleza? Então, clientes, ó. Então ele vai colocar aqui embaixo, ó, pra gente, ó. Posso abrir aqui um relatório de exemplo, justamente pra gente ver como fica, ó. Aqui embaixo, tá vendo, ó? Em clientes, ele coloca exatamente qual que é o título que eu quero, tá vendo? Então é clientes. Tá aqui. Vou voltar aqui no Customer Report. E aqui embaixo eu coloco algumas bordas, linhas, né? Na documentação tem como você personalizar do jeito que você quiser, colocar a cor de fundo, né? Tipo, pintar essas informações aqui, ó. Então aquela linha, ela representa isso, essas linhazinhas, tá vendo? Que preenche aqui com mais grosso aqui e tudo, né? Na documentação ensina você fazer tudo isso, preencher, por exemplo, isso aqui com amarelo, né? Tem como você fazer isso. Então foi isso que nós fizemos aqui na linha 16. E aqui embaixo nós colocamos todas as colunas, ó. Então a gente pega a tradução lá do ID, nome, e-mail, CPF, a data de criação, a data de atualização, beleza? Então essas informações vão ser essas daqui, ó, na coluna A, beleza? Ó, na linha 1, ID, nome, e-mail, CPF, criado em, editado em, vai ficar assim, ó, dessa forma, beleza? Quando a gente coloca, ó, então na célula A1, eu coloco essa informação. Na B1, entendeu? Então vai ficar exatamente nessas posições. E aí o que acontece? Eu declaro uma variável chamada line igual a 2. Então o que acontece? Ele vai começar a colocar os dados daqui para baixo, ó, a partir da linha 2 para baixo, entendeu? Então fica assim, ó, eu pego o meu array, né, no caso a minha coleção de dados de clientes, e transformo isso no for each. Então em cada vez que ele passar por aqui, ele vai fazer essas informações aqui de dentro, ó. Então ó, eu vou colocar em cada item, ó, cada linha. Então vamos lá, ó. Muito legal utilizar isso daqui, ó. Então ele vai colocar na posição 1, ok? Na posição 1 da linha 1, então seria essa aqui, ó, posição 1 da linha 1, ó, que no caso é 2, né, que a gente está falando que é 2. Posição 2 da linha 2, desculpa, 1 da linha 2, tá aqui, ó, a gente coloca o ID, aí depois o segundo coluna, nome, depois terceira, CPF, a data de criação, a data de atualização, e depois que ele passa por aqui, ele conta mais uma linha, beleza? Então, enquanto tiver dados, ele vai ficar fazendo isso, ó. Então, ele vai colocar todos os dados aqui pra gente, beleza? Se tiver 200, 1000, sei lá quantas pessoas você tiver cadastrado aí na sua base de dados, ele vai fazer isso. Bom, aí depois que ele populou isso lá no nosso Excel, né, que ele já colocou aqui na nossa sheet, ó. Tá vendo? Nossa sheet, ele já populou. Ele faz aqui o writer. Então, seria o quê? Ele criaria um novo arquivo XLS, beleza? Com a planilha que nós declaramos lá em cima. Então a gente cria, beleza? Isso aqui também tem a documentação. E aqui embaixo a gente cria o nome para esse arquivo, ó. Report. Esse time aqui seria 1 milissegundos, né? Do momento que a gente está fazendo. E o ponto .xlsx, que é o arquivo que a gente está criando agora. Aí o que eu faço isso aqui? Eu pego e simplesmente salvo isso dentro da minha pasta app public report customer com o nome do arquivo. Ele ficaria aqui, ó. Por que a gente salva esse arquivo aqui? Porque a gente vai resgatar ele depois. Lembra lá na nossa view que nós temos lá como resgatar o arquivo? Então a gente colocaria ele aqui, ó.
Storage App Public Report, ó, Customer. Eu já fiz alguns exemplos, tá vendo? Então, quando eu gero o relatório, ele cai aqui dentro, tá vendo? Eu criei aqui um git ignore justamente para ignorar todos os arquivos dentro dessa pasta, justamente para a gente não monitorar isso, né? Da gente ficar com eles local, o nosso servidor, né? Não precisa você estar movimentando isso pelo GitHub, né? Se você quiser movimentar, fica à vontade, né? Também você pode salvar no sistema de arquivo que você quiser, você pode colocar no Drive, ou você pode colocar na AWS lá no nosso S3, né? Dá infinitas possibilidades de você fazer isso. Nesse caso, a gente está salvando local, beleza? É muito importante você gerar esse comando aqui, ó, PHP Artisan Storage Link, com permissão de escrita dentro dessa pasta do projeto, beleza? Por quê? Porque ele vai criar um link simbólico. Quando a gente acessar diretamente essa pasta do nosso navegador, a gente consegue acessar dentro da pasta Storage, beleza? Tem que ser feito isso, se você for usar com o sistema de arquivo local, tá? Então aqui a gente cria um arquivo de notificação justamente para a gente usar nas regras de negócio da nossa view. Então aqui ó, a gente fala que é um tipo de relatório, sim, o nome do relatório, beleza? Concatenado aqui com o tipo dele, então vai ser relatório de clientes, que está escrito lá. Esse aqui vai ser o link que ele vai acessar justamente, ó. Aqui ele vai mandar um path absoluto de onde está esse arquivo, beleza? E o título aqui se deu certo, que foi gerado, né? E um success, beleza? Vai ficar, a gente pode abrir de novo para ver como é que fica lá. Então a gente retorna uma notificação dizendo que foi gerado com sucesso. Então ele vai cair aqui, ó, notification, beleza? Aí o que ele faz? Ele dá um return back, então ele vai cair de novo na página de index com o nosso arquivo de notificação, com todas aquelas informações. Se der algum erro, ele vai nos dizer o porquê que deu erro, né? Aqui, ó, ele vai falar que deu erro e por que deu erro, né? Que a gente vai capturar essa exceção aqui no nosso catch. Então, lá na nossa página, vamos voltar lá, ele vai ficar assim, ó. Beleza? Então, isso aqui é todas as mensagens traduzidas. Um relatório gerado com sucesso, são aquelas linhas que a gente colocou no relatório de clientes, né? Quando você clica aqui, ó, ele já tem um botão para você fazer o download do arquivo, beleza? Que ele manda o path absoluto do arquivo, né? E que você pode fechar, ó. Ele te dá uma mensagem também que foi gerada. Beleza? Vamos ver como é que fica essa view aqui no nosso report. Então, vamos lá em Resource, Views, Customer, Index, beleza? Então, ela está aqui para baixo, ó. É aqui que funciona tudo, ó, na linha 53. Então, a gente tinha colocado lá no... Vamos abrir aqui em paralelo, ó. A gente tinha colocado aqui uma notificação dizendo que o report é true. Então, se tiver informação de report, beleza? Ele vai simplesmente habilitar esse nosso modal. É um modal em Bootstrap 5, tá? Então, ele vai habilitar esse modal, ele vai ficar disponível na página pra gente, porém, ele não vai funcionar ainda, porque a gente precisa chamar ele. Então, aqui embaixo eu tenho uma seção JS na linha 77, ó. O que ele faz, ó? Se tiver, mesma coisa, se tiver uma chave de sessão chamada report, ele vai chamar o nosso modal. Então, quando ele entra nessa tela, ele já chama esse modal automaticamente para a gente. Por isso que ele aparece lá, beleza? Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ter o nosso título, que vem pela sessão, tá vendo? Aqui vai vir embaixo, ó. Aqui vai vir aqui o link, tá vendo? O report link é o que a gente está gerando aqui, ó. É aquele link absoluto lá do arquivo, então uma pessoa pode baixar, tá vendo? Aqui, get. Beleza? Ele vai fazer um download desse arquivo. E aqui embaixo são todas as informações que ficam escritas, né? Que a gente coloca traduzido também. Bem legal. Bom, então era isso que eu queria te mostrar hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo aqui, né? Mas eu consegui explicar exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse código, né? Os recursos que a gente está utilizando aqui para poder estar importando os dados, extraindo os dados, né?
espero que seja útil para você. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, curte lá o nosso canal, né? Curte o vídeo aí pra gente também. E se você puder se inscrever também, fica à vontade. Toda semana eu estou fazendo esse trabalho aqui, tentando trazer alguma coisa nova, né? Alguma coisa que eu vejo importante, né? Na nossa área de programação, que tem muita coisa aí para a gente aprender, né? E fica à vontade para deixar o seu comentário aí de próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe aí. Tchau, tchau.